Olá, queridos alunos, tudo bom? Bom, assim como a gente, resolveu na última aula, essa aula então seria de vídeo. Na aula passada, eu trabalhei um pouco com vocês o conceito do que vem a ser o direito internacional público e a questão da ordem interna e da ordem internacional, ordem externa. Então, na ordem interna, eu falei para vocês que as relações jurídicas elas são verticalizadas e na ordem internacional, essas relações jurídicas elas são horizontais. Falei também que na ordem interna vigora a subordinação. O que é isso? Nós, cidadãos, somos subordinados a uma Constituição e as leis. No ambiente internacional, então, é a coordenação, por quê? Porque os estados têm que externar aqui a sua vontade para a formação dos tratados internacionais, que são os principais instrumentos, dentro do direito internacional público. Em relação ao direito interno e o direito internacional, então nós temos duas correntes na doutrina, dos dualistas ou dualismo e temos também do monismo. O dualismo, então, ele tem como pessoas assim renomadas que vêm com essa doutrina, o Trippel na Alemanha e o Ancelotti na Itália. O que eles falam? Que o direito interno e o direito internacional, eles são separados, eles são independentes. Logo, o Estado, quando ele assume um compromisso externamente, ele cria o quê? Uma fonte e não uma obrigação. Tá? Então, isso aqui é basicamente o que eles falam. Daí vocês vão me perguntar, tá, prof, mas cria uma fonte e não uma obrigação. E quando que esse Estado, então, cria essa obrigação? Então, o Estado, para essa corrente, cria uma obrigação quando internaliza essa norma internacional a partir de leis distintas, tá? Então, precisa haver leis distintas para haver essa internacionalização dessas normas internacionais. Para essa corrente, então, existe o sistema interno e o sistema internacional. Tá, mas o que isso tem a dizer para nós? Que o sistema interno vai regular a relação entre Estado e os indivíduos. E o sistema internacional vai regular a relação entre estados com estados e também com as organizações intergovernamentais. Exemplo, que eu sempre cito para vocês, a ONU, ok? O Trippel ainda fala, gente, que há um sistema interno e um sistema internacional. Por quê? Porque no sistema interno vai vigorar o quê? As leis e os costumes internos, e no sistema internacional vai vigorar o quê? Os tratados internacionais e os costumes internacionais. Só que dentro dessa corrente, gente, do dualismo, há duas vertentes. O dualismo extremado, que eles falam, e há também o dualismo moderado. Tá, mas qual que é usado no Brasil ou se é usado no Brasil?
o Brasil segue o sistema moderado. Mas quem nos disse isso, que a gente segue esse sistema moderado? O Supremo Tribunal Federal. E o que é o moderado? O moderado vai dizer que vai necessitar haver uma incorporação da norma internacional a partir do quê? De um procedimento complexo. E como que vai funcionar esse procedimento complexo? Aqui só vou dar uma passagem para vocês, que eu vou trabalhar com vocês mais a fundo. Então, o chefe do executivo, que é o nosso presidente da República, tem o poder de celebrar os tratados internacionais. E ele faz o quê? Assim que ele celebra o tratado internacional, ele manda para o Congresso Nacional, que vai editar um decreto legislativo e vai remeter aonde? Novamente para o chefe do executivo, que vai fazer aquilo que a gente chama de promulgação executiva. Aonde está tudo isso, prof? Não consigo entender. Tudo isso aqui decorre da nossa Constituição Federal. Tanto a competência exclusiva do chefe do executivo, como a competência exclusiva do Congresso Nacional. Gente, basicamente, em relação ao dualismo, é isso. Agora nós vamos ver o que é o monismo. Aqui, queridos, que ficou, faltando só falar que no dualismo extremado, eles não aceitam aquela incorporação, por mais que seja por procedimento complexo. Então, na verdade, tem que haver uma lei distinta para a incorporação da norma internacional. A outra corrente é a corrente do monismo e tem como maior representante o Kelsen. E o que o Kelsen fala? Que entre o direito interno e o direito internacional tem um direito muito acima, ou uma norma maior. Essa norma, para o Kelsen, é nada mais do que o direito. Então, aqui, se vocês verificarem nas minhas bolinhas, no dualismo as duas são separadas. Aqui tem uma coordenação. Então, pro monismo há uma coordenação entre a relação entre os estados, os indivíduos e as organizações internacionais. Essa é a grande diferença, então, dos dois. Lá, totalmente separado e independente, aqui vai haver uma coordenação. Mas o que acontece aqui é a questão do problema hierárquico. Mas o que quer dizer isso? Esse problema hierárquico é justamente entre a norma de direito interno, quando há um conflito, e a norma do direito internacional. Então, vamos lá ver as outras vertentes, então, do monismo. Aqui, então, gente, em relação ao monismo, nós vamos ter um nacionalista. Bom, o nome mesmo está nos dizendo qual que é a primazia. Para essa corrente do monismo nacionalista, o primado é do direito interno. Mas qual é a base? Qual é a sustentação disso em relação à soberania dos estados e também à força da lei? Quer dizer, se a Constituição como a nossa diz como essas normas devem ser incorporadas,
então rege-se pela ordem interna. E a internacionalista, também como o próprio nome diz, o primado é de quem? É do direito internacional. Essa questão, ela é, né, muito defendida pela Escola de Viena com as pessoas de Kelsen e Veldrus. A gente lembra do Kelsen, da pirâmide kelseniana, lembra? Da hierarquia das leis, e para Kelsen, então, a que estaria no topo seria essa norma internacional. Mas com base no quê? Com base no princípio da pacta sunt servanda, que nós já vimos, então, em direito dos contratos, né? Que agora está flexibilizada pelo princípio da função social do contrato, mas dentro do sistema internacional ainda é muito utilizada. Então, aquele que pactua, que tem um contrato, ou que dentro aqui da seara internacional, dos tratados internacionais, deverá então cumprir obrigação da pacta sunt servanda do que? Da obrigatoriedade de cumprimento daquilo que foi acordado dentro dos tratados internacionais. Há ainda uma outra vertente, vamos assim dizer, defendida pelo professor Massuoli, que ele fala o seguinte, ele fala do monismo internacionalista dialógico. Dialógico a gente imagina em diálogo. Então, ele diz o seguinte, que haveria um diálogo entre fontes. Quais fontes seriam essas? As fontes, então, da norma interna e os tratados, principalmente internacionais de direitos humanos. Nós vimos, então, que há, né, com toda essa evolução histórica, principalmente dos tratados internacionais de direitos humanos, que trabalham com o princípio, né, da dignidade da pessoa humana, então aí que decorre todos os outros princípios da vida, da saúde, né, todos os direitos, a gente pode elencar várias. Ele falaria que haveria, então, um diálogo e a gente vai ver que nesse diálogo, claro, há primazia de normas mais favoráveis a quem? A pessoa humana. Tá? Então, essa seria uma outra vertente nova, né? A partir, então, dos direitos humanos. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a aula que vem. Tchau, tchau.